Boa noite, sou a Sofia Cadete, aluna do 12º E da Escola Secundária Pinheiro e Rosa e vou fazer esta entrevista no intuito da minha disciplina de Ciência Política. Vou entrevistar esta noite o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Estoi, Dr. José António Paula Brito. Está agora no final do seu terceiro mandato e é economista. Desenvolveu a sua atividade profissional ligada à administração pública, 25 anos dos quais no EFADAP como técnico e chefe dos serviços e 3 anos como diretor regional da Agricultura do Algarve. Da Constituição Portuguesa, as autarquias locais pretendem a prossecução de interesses próprios das populações respectivas. Como é a vida de um presidente da Junta de Freguesia nestas situações? A população e o presidente trabalham em conjunto e de forma direta, tendo em meta os interesses próprios de todos? Sim, podemos dizer que no caso de uma autarquia local, pois que a entidade de Estado, aqui representada pela freguesia, está muito mais próxima das populações e, como tal, há muitas atividades que são feitas em colaboração com a própria população e a própria auscultação das pessoas é feita de uma forma muito direta. As freguesias têm algumas atribuições e competências. Focando-nos agora na cultura, nos tempos livres, no desporto e na educação, por exemplo, como é que são desenvolvidos e implementados planos para estes poderes? As freguesias têm alguns poderes e, fundamentalmente, o que diz a lei é que têm que defender o território da sua freguesia e as suas populações. No entanto, as verbas que recebemos do Estado, do Governo, através do FEF, que é o Fundo de Financiamento das Freguesias, são reduzidas. Dá fundamentalmente para pagar os custos correntes relacionados com pessoal, com luz elétrica, água, consumíveis diversos das impressoras, etc. Só quando o corpo de funcionários é muito reduzido é que conseguimos gerir de forma a que sobra alguma coisa para poder concretizar algumas obras ou desenvolver alguns programas nesse âmbito cultural, desportivo, criativo. No nosso município de Faro, freguesia de Estoi, mas também em quase todos eles, acabam por ser as câmaras municipais é que, através do protocolo, delegam competências nas freguesias, atribuindo umas determinadas verbas para que as juntas tenham algum dinheiro para implementar programas nesse âmbito. As competências a nível de desenvolvimento cultural e desportivo, eu acho que devem ser muito concretizadas, não exclusivamente ou de forma alguma unicamente pelas juntas de freguesia, mas sim através do associativismo. Portanto, haver associações culturais e desportivas onde mais gente trabalha e que normalmente trabalha sem ter qualquer remuneração. São essas associações que têm planos específicos para as áreas onde atuam e que pedem à Junta de Freguesia apoio, pode ser um apoio financeiro, como pode ser um apoio logístico, em termos dos empregados da Junta poderem ajudar as associações, exatamente, ajudar as associações a concretizar esses tipos de planos. E, portanto, é também com responsabilidade e dever da Junta de Freguesia impulsionar e apoiar as associações de forma que elas desenvolvam um trabalho paralelo e em comum com a freguesia. Entre os diversos órgãos da freguesia, como é que funciona o quadro de competências? Por exemplo, a Assembleia, o Presidente, a Assembleia, a Junta e o Presidente da Junta de Freguesia. Portanto, os dois órgãos autárquicos de uma freguesia são o Executivo, a Junta de Freguesia, e a Assembleia de Freguesia. A Junta nomeia um programa de atividades e um determinado orçamento para o ano seguinte e tem sempre que apresentar à Assembleia de Freguesia para o mesmo ser analisado e aprovado. Isso ocorre normalmente entre novembro e dezembro. Da mesma forma que depois, ao longo do ano, vai executando e, quando termina o ano, tem que fazer uma demonstração dos resultados obtidos, mostrando o que é que estava no plano e que foi concretizado e aquilo que não estava concretizado e porque é que não foi concretizado. E, portanto, também o relatório de contas que a Junta de Freguesia
faz tem que ser analisado e decidido pela Assembleia de Freguesia. Passando agora à nossa última pergunta. Na situação atual, com a reforma administrativa da extinção de muitas freguesias, qual é a sua posição enquanto Presidente perante este assunto? Sendo a freguesia de Estoi uma das que se encontra nesta situação, caso isto vá para a frente. O que diria aos membros do Governo se tivesse a oportunidade? Como todos ouvimos falar nos órgãos da informação, esta extinção de freguesias decorre de um programa que estamos sujeitos por termos pedido empréstimos ao estrangeiro. O tal grupo chamado a Troika, que envolve o FMI, a Comunidade Europeia, etc., fez determinadas exigências. Eu só empresto este dinheiro que Portugal precisa para pagar os seus encargos, na condição de eu ver que Portugal está a implementar programas que permitirão no futuro as despesas e as receitas do país serem equilibrados. Ora bem, uma das questões que falou é que, ao perguntar sobre as autarquias existentes em Portugal, nós que temos uma entidade autárquica que se chama freguesia, que normalmente tem competências sobre áreas muito reduzidas do território, levou a que os elementos da Troika pensassem que as juntas de freguesia eram câmaras municipais e que o Estado gastava imenso dinheiro com todas as autarquias, fossem elas municípios ou freguesias. Então o Governo, para apresentar trabalho, e aquilo que daria mais impacto era dizer que tinha extinguido 50% ou 40% das autarquias. Então isso, em número, seria as juntas de freguesia aquilo que poderia dar mais efeitos visíveis para fora, para quem está fora. Eu penso que como a maioria dos presidentes de junta e como a maioria da população que vive nas zonas rurais, consideram que foi uma reforma que não foi bem feita. Bem pensada. Porque, na verdade, esta divisão territorial que temos e que, em alguns casos, tem centenas de anos, a nossa freguesia existe com este território há 500 anos. Agora vê, de repente, deixar de ter esta consistência e ter que se unir com outros vizinhos que, embora haja boas relações de vizinhança, os problemas deles poderão ser um bocadinho diferentes. Os nossos, o executivo da Junta de Freguesia, que normalmente está em regime de não permanência, não terá tanto tempo para poder visitar e a perceber-se de toda a problemática e, como tal, digo que eu estou contra, embora é assim, vivemos em democracia. Portanto, ela está aprovada, publicada, é lei, teremos que acatá-la. Muito obrigada, Sr. Presidente, pelo seu tempo e pela entrevista. Boa noite.